Olá, amigos Nefropapers, tudo bem? Vim falar sobre um consenso de controvérsias do CADIGO que aconteceu em 2020, foi publicado em 2021 na Kidney International, que fala, dentre outras coisas, sobre doença cerebrovascular na doença renal crônica, né? Então, só para lembrar dessa grande associação de doença cerebrovascular com doença renal crônica, tem uma prevalência de 13,4 indivíduos para cada 1.000, e chegando até 25 na população em diálise, sabendo que essa prevalência é pior nos pacientes que fazem hemodiálise do que nos pacientes que fazem diálise peritoneal. E, em consonância com o melhor tratamento para a maioria dos pacientes com doença renal crônica, que é o transplante renal, essa prevalência ela cai depois do transplante, fica em torno de 6 por 1.000 nessa população, né? Um dado que é fundamental da gente entender é a proteinúria como um fator de risco e fator preditor de doença cerebrovascular na nossa população. Ela, segundo alguns trabalhos, alguns autores, ela se traduz em maior risco até do que a queda da taxa de filtração glomerular proporcionalmente, né? O fato do seu paciente ter proteinúria, se você comparar ele com uma população que não tem proteinúria, aumenta o risco de doença cerebrovascular em até 71%. Né? E a população per se que tem acidente vascular encefálico na doença renal crônica, ela tem maior limitação funcional, tem mais mortalidade, tanto no curto prazo, naquela fase aguda do AVC, quanto no segmento no longo prazo, e tem também maior probabilidade de institucionalização. Então, é muito importante a gente estar ciente desse risco e dessa suscetibilidade na nossa população, né? A gente tem fatores de risco tradicionais, clássicos, né? Hipertensão, diabetes, dislipidemia, tabagismo, sedentarismo. Esses fatores de risco, assim como a população geral, estão muito associados à aterosclerose, né, deposição de camada de gordura na camada íntima, calcificação posterior e numa instabilidade de placa, ruptura e deflagração do evento isquêmico. Mas a gente tem inúmeros fatores de risco que são ditos como não tradicionais, né? Lembrar que a doença renal crônica é uma doença inflamatória crônica, então essa inflamação exerce potencial risco adicional aí de evento cerebrovascular. O próprio distúrbio mineral ósseo, né, desbalanço cálcio-fosfato, aumento do produto cálcio-fosfato, isso aumenta o risco cardiovascular, as próprias toxinas urêmicas, algumas etiologias específicas de doença renal crônica, como, por exemplo, lúpus, doença de Fabry, que tem risco per se, né, pela doença em si, é aumentado de doença cerebrovascular. Então, lembrar que a gente tem esses fatores de risco que não são tão tradicionais e muitos desses fatores de risco estão associados à arteriosclerose. Muitas vezes esclerose é ali da camada, alteração da camada média do vaso, vasos de maior calibre, perdendo aquela elasticidade, então, e com desdiferenciação miofibroblastos ali para um tecido próximo ao que seria do osso, então a gente tem esses outros fatores de riscos implicados nessa fisiopatologia também. E aí a gente tem a própria diálise, né? A diálise, a hemodiálise, um pouco mais do que a diálise peritoneal, podem influenciar no fluxo sanguíneo cerebral durante a terapia. A gente tem geralmente uma queda do fluxo sanguíneo cerebral e um stunning cerebral, uma alteração da adaptação cerebral ao insulto isquêmico potencial. Então, esses fatores podem aumentar o risco na nossa população também, né? Como que a gente aborda diagnóstico, tratamento do acidente vascular encefálico na população com doença renal crônica, né? A gente tem dados da literatura que demonstram que essa população recebe menos tratamento e menos intervenção diagnóstica do que é indicado pelos guidelines. E não há nenhum motivo aparente para a gente limitar a nossa população do fluxograma que é proposto pelas sociedades, pelas diretrizes de neurologia, né? Então, a gente tem que seguir o protocolo habitual, fazer tomografia para excluir
acidente vascular encefálico hemorrágico e depois progredir, sim, com ressonância e fazer investigação adicional, eletro, eco, Doppler de carótidas, eventualmente até angiotomo ou angiorressonância de vasos intra e extracranianos para tentar conseguir chegar a um diagnóstico mais etiológico aí do porquê que seu paciente fez aquele evento cerebrovascular isquêmico, né? E mesmo a terapêutica do AVE agudo isquêmico, né, a gente não deveria modificar. A gente tem dados da literatura, tem um trial que estudou nossa população, que é o Encanted Trial, e ele demonstrou mais risco de sangramento intracraniano e até mortalidade com trombólise, por exemplo, né? Mas não é para a gente privar a nossa população dessa terapêutica de forma alguma. Inclusive, não há limitação também para a trombectomia mecânica, caso seja indicada pela equipe de neurologia, né? E um dado que é importante, a gente tem que pensar e racionalizar bastante, é o paciente em diálise e que tem um acidente vascular encefálico, né? Por quê? Porque o timing da diálise no momento daquele AVC é muito importante, né? A gente tem shift osmolar, né? A gente tem aumento da pressão intracraniana, a gente tem aumento do conteúdo cerebral de água, a gente tem uma redução global do fluxo sanguíneo cerebral em torno de 10%, mesmo na população que não tem instabilidade hemodinâmica ou hipotensão no meio da terapia. Então, são dados para a gente se considerar. Talvez naquela fase aguda não seja o melhor momento para a gente indicar ou realizar uma hemodiálise, mesmo que seja uma hemodiálise de rotina. Claro que isso tem implicações clínicas do dia a dia, né? Meu paciente está hipercalêmico, tem uma acidose metabólica grave, está superurêmico, eu vou ter que fazer diálise nele mesmo na fase aguda do AVC, não vai ter jeito, né? Mas a gente tem que evitar pelo menos essas situações que vão exercer risco potencial de aumentar a área de penumbra isquêmica no AVC, né? Então, evitar hipotensão, né? Prescrever diálises mais curtas, né? Fluxo de sangue e fluxo de dialisato mais baixo para reduzir o shift osmolar, talvez não ultrafiltrar de forma tão exuberante naquele momento, não infundir na cavidade peritoneal líquido com glicose super hipertônica para aumentar a ultrafiltração de forma abrupta, né? Então, o paciente que você, se puder retardar, atrasar a diálise dele para o dia seguinte, eventualmente melhor. Se não der, tentar utilizar dessas alterações na prescrição de diálise para a gente evitar aumento da área de penumbra naquela situação. E quando a gente fala de prevenção, a gente tem que lembrar da prevenção com o uso de antiagregante plaquetário, o exemplo clássico é o AS, né? Para prevenção primária, os dados, de forma geral, não indicam benefício. Tem dado de um trial chamado COMPASS, que estudou uma população de alto risco, né? População com doença arterial periférica ou doença coronariana, o uso de AS em combinação com rivaroxaban em dose baixa, e ele evidenciou benefício na nossa população de redução de incidência de acidente vascular encefálico isquêmico aí como estratégia de profilaxia primária. A gente não pode indicar isso para todo mundo, né? Mas em populações bem selecionadas, como foi o caso dos dados desse trial, talvez haja sim benefício, né? E como benefício de prevenção secundária no paciente que já teve doença cerebrovascular, apesar da escassez de dados na nossa população, é bastante factível, né, que há benefício sim no uso de antiagregante plaquetário nessa situação, né? A gente tem benefício de prevenção primária, né, de doença cerebrovascular com uso de estatina, numa população de alto risco cardiovascular. A gente tem um grande trial, que foi o SHARP Trial, que estudou assim, a associação de simvastatina com ezetimiba e conseguiu demonstrar benefício de prevenção primária de doença cerebrovascular na nossa população de em torno de 25%, né? E tem uma meta-análise que englobou mais de 28 trials que comprova esse benefício, né? Mas que demonstra que esse benefício ele é decrescente com a queda da taxa de filtração glomerular e não houve benefício na população em hemodiálise, né? Então, é aquele raciocínio do uso de estatina na população com doença renal crônica
você manter o uso em quem já fazia uso, que iniciou diálise, mas você ter algumas ressalvas para a introdução como prevenção primária na população em diálise, né? Lembrar que quase 50% da nossa população tem doença cerebrovascular subclínica, né? Faz imagem, neuroimagem por algum outro motivo e demonstra microinfartos, regiões isquêmicas pregressas, né? Lacunas. Então, é uma população que, de fato, talvez haja maior liberalidade no uso das medidas preventivas primárias para a gente evitar esse tipo de desfecho, né? Para prevenção secundária, obviamente, a gente tem benefício do uso de estatina nessa população. Bem, era um pouquinho do que eu queria falar dessa conferência de controvérsias do CADIGO. Eu vou deixar o link abaixo para todo mundo ter acesso. Um abraço e até a próxima.